ai meu Deus, eu não gosto de nenhum candidato à presidência da República, eu não sei em quem eu vou votar, eu acho que eu vou votar nulo ou branco, mas eu não sei o que vai acontecer. Gente, se você tá com esse tipo de problema, ou se você não tá, mas você também não sabe o que acontece com o voto nulo ou em branco, que é cheio de mito, esse tipo de coisa, assiste esse vídeo rapidinho que você vai entender. Bora lá? Meu nome é Gabriele Froza, eu sou advogada e aluna da Escola de Formação Política Renova Brasil. E eu tô aqui para desmistificar essa questão de voto nulo e voto em branco que persiste em rodear as pessoas do nosso querido Brasil. Ano de eleição, essencialmente, a gente tem que saber. Então, bora lá. O voto nulo acontece quando a pessoa quer votar, mas ela não se identifica com nenhum tipo de proposta que os candidatos têm. Então, tipo assim, ela vai anular o voto dela porque ela não concorda com as propostas dos candidatos. Então, ela vai lá e coloca um número 00 ou 99, um número que não tem, e deixa o voto dela anulado. E, ao contrário do que as pessoas pensam, ainda que mais de 50%, no caso 51%, né, a maioria das pessoas votantes votem nulo, não anula a eleição. Por quê, gente? Porque lá no artigo 77, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal fala que o presidente vai ser eleito com a maioria dos votos válidos. Então, o que importa são os votos válidos. Se 60% das pessoas votarem nulo, só vai contar os 40% dos válidos. Não tem essa história de contar os votos lá nulo. Não importa, gente. Não vai anular a eleição, porque eu ainda escuto pessoas falando que se votar nulo e se conseguir mais de 51% de pessoas que votem nulo, vai anular a eleição. Não, não vai. E o outro super mito é, o voto em branco vai pra legenda? Não, gente, não vai. Isso não existe. O que acontece é uma confusão muito grande, porque antes da Constituição Federal de 1988, a lei das eleições previa essa possibilidade de o voto em branco ir para o candidato que era mais votado. Só que desde 1988 isso não acontece mais. Inclusive, se você não sabe o que é Constituição Federal, tem um videozinho falando exatamente super simples e rápido o que é a Constituição Federal. Mas, voltando aqui, desde esta Constituição Federal, que é a nossa atual Constituição de 1988, inclusive esta daqui, não, o voto em branco não vai mais para o mais votado, ou para a legenda, ou para qualquer outro lugar, porque assim como a justificativa ali do voto nulo, só é computado os votos válidos, e o voto branco não é considerado um voto válido. E o voto branco acontece quando você vai lá, vota em branco, vai lá na urna, bota em branco e confirma. E aí, seu voto vai ficar em branco, ele também não vai ser considerado um voto válido. Mas e aí, na prática, então, no final das contas, qual é a diferença do voto nulo e do voto em branco e o que se interfere? Na prática, a diferença é que eles são computados de forma diferente, porque um vai pro nulo, o outro vai pros votos em branco, mas eles não têm efetivamente nenhuma diferença prática. Os dois são votos não considerados válidos e não interferem na eleição. Então, viu como rapidinho você entendeu o que é voto nulo em branco? E agora, fica aí a sua decisão de votar nulo ou em branco, mas o ideal, gente, é procurar um candidato que seja, que melhor nos represente. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes a gente fica desanimado, porque tem muita gente que já fez tanta coisa errada com a nossa política, mas eu sempre tenho a esperança de que lá no fundo existem bons candidatos e a gente pode pesquisar e se aprofundar e a gente vai descobrir. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre como identificar um bom candidato. Ou tentar, pelo menos, né? 100% a gente nunca consegue. Beijo, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários.